Sejam todas muito bem-vindas. Há quanto tempo eu não fazia uma live aqui? Confesso que eu tava até com saudade de poder bater esse papo ao vivo, conversar sobre várias coisas relacionadas à fertilidade, gravidez, endometriose. Vão entrando. Eu vou começar aqui fazendo essa breve apresentação e já meu médico vai entrar aqui para bater esse papo com a gente. Então, venham com tudo, porque vamos ter um espaço aqui aberto para tirar dúvidas, para abrir o coração, porque eu sei que tem muita gente que está em processo de tentar engravidar, tem muitas mulheres que descobriram há pouco, há bastante tempo a endometriose, não sabem direito qual linha seguir. Então, eu fiz questão de compilar tudo aquilo que vocês me trouxeram de dúvidas para que a gente pudesse hoje bater esse papo sem nenhum tipo de pó de pudor. É até o slogan do meu podcast, né? Eu gosto de trazer esse papo aberto aqui. Para quem não sabe, eu tenho endometriose. Eu fui diagnosticada quando eu tinha 24 anos, agora eu tô com 38. Então, eu tenho endometriose há muito tempo e agora estou grávida aos 38. E a gente vai falar sobre isso com o Dr. Marcos, que já está chegando. Vou inserir ele aqui na nossa conversa. Dúvidas com ele, que é especialista no assunto de endometriose. Ele é professor, médico. Então vocês vão ver que vai dar para... Oi, doutor! Oi, Luna! Tudo bem? Bem, você? Tudo Do zóia, deixa eu ótimo. limpar a lente aqui. Acho que fica melhor. Tá ótimo. Como estamos? Nossa, que legal, hein? Gente, fazer uma live com você. Sim. Tanta coisa para falar, né, doutor? Muita coisa, mas primeiro te parabenizar aí pela tua atitude e pelo trabalho que você vem fazendo de informação, né, para as mulheres com endometriose, sempre passando uma mensagem positiva. Isso é muito legal, a gente deve conversar muito sobre isso hoje, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tem muitas mulheres que estão aqui porque já têm o diagnóstico de endometriose, receberam o diagnóstico e não estão sabendo direito para onde ir. Então, acho que esse vai ser um espaço assim. Quem está aqui com a gente pode ir mandando pergunta, a gente vai parar para responder. A ideia é que todo mundo saia daqui com mais informação, mais segurança para seguir nessa jornada, seja para cuidar da endometriose, para planejar uma gravidez como eu. A gente sabe que tem muitas paranoias, né, doutora? Eu compartilho todas as minhas com você. Então, É. assim, a gente tem que falar sobre isso porque, como você sempre me diz, sentir dor não é normal. Não é normal a gente ter ciclos menstruais, assim, caóticos. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Queria que você se apresentasse rapidamente, doutor, porque você é muito especialista no assunto. Então, conta um Ah, pouquinho aqui para a galera. não, legal. Não, assim, estou formado desde 1990, né? Me formei na Faculdade de Medicina do ABC. Em resumo rápido, fiz mestrado e doutorado lá cheguei a chefiar o serviço de dor pélvica crônica e endometriose na década aí de 90, começo dos anos 2000, e já de 14 anos para cá, eu chefio todo um setor de videoendoscopia ginecológica e endometriose da Faculdade de Medicina do ABC. Sou também diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Endometriose e faço parte da comissão nacional pela nossa federação, né, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, na área de endometriose, nessa parte aí de especialidade. Sempre lembrando, Luna, que assim, endometriose não existe a especialidade de endometriose, né? Ninguém presta título para isso, mas hoje essa doença ficou tão particular, né? É, com tantos detalhes, ela é tão complexa que realmente quem não é da área, quem não tem o conhecimento, prefere não atuar nessa área, né? Então,
Em resumo, é isso, né, Luna? Assim, é uma área que eu gosto bastante, participo de vários congressos, os principais congressos aqui do Brasil. É, eu participo principalmente nessa área aí de endometriose. Perfeito, perfeito. E aí quero até saber das mulheres que estão aqui. Eu vi que entraram alguns homens também. Comenta aqui quem tem endometriose, quem já recebeu o diagnóstico de endometriose. Eu tenho uma esposa, uma namorada, uma parceira que tenha endometriose. E aí, doutora, eu quero começar com a pergunta mais objetiva e queria que você me respondesse de uma forma simples, porque muitas vezes as pessoas não entendem o que é endometriose no final das contas. Boa, Luna, não é. E assim, essa tua pergunta eu falo para todo mundo, né? Por mais que a gente fale, poxa, é o básico, né? É, eu vou te falar, mais de 50% das mulheres que vêm no meu consultório lá no ambulatório da faculdade, elas falam, elas já passaram por 3, 4 médicos, porque essa é a média até chegar no médico que realmente vai dar atenção a ela. E ela fala, eu tenho endometriose, eu tenho endometriose. Quando você pergunta para ela, poxa, você tem endometriose? Me explica então o que você tem. Elas não sabem explicar. Elas não sabem definir exatamente a doença que elas têm. Então, de forma bem simples, endometriose é a saída do tecido menstrual, aquela camada interna do útero, para fora do útero, tá? Então, tecido de dentro do útero foi feito para ficar dentro do útero. Quando ele vai para fora, e eu vou explicar um motivo pelo qual ele vai para fora, ele causa uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória, ela pode ser uma reação inflamatória muito pequena, como pode ser uma reação inflamatória muito grande. E isso é que basicamente vai dar os sintomas dessa mulher, que a gente deve conversar bastante sobre isso e deve ser caso de muitas mulheres aí. Qual é o detalhe nisso tudo? As mulheres podem chegar e falar, doutor, mas não é normal a menstruação sair via vaginal? Não é normal as tubas estarem abertas e também sair pelas tubas? Exato, isso acontece com todas as mulheres do mundo. 100% das mulheres têm realmente essa saída do tecido menstrual para fora do útero. Só que 90% dessas mulheres, este material, esse tecido é praticamente absorvido imediatamente. E só 10% dessas mulheres, então endometriose dá em 10% das mulheres no mundo inteiro. Tudo isso? Tudo isso é subestimado. Então nós estamos falando, Luna, de cerca de 200 milhões de mulheres no mundo e cerca de 8 milhões de mulheres brasileiras, volto a dizer, de forma ainda diagnosticada, porque muitas mulheres têm e nem sabem que tem. Tá? Uhum. E aí, Então, dentro disso, por exemplo, muitas mulheres têm e não sabem que tem, porque a gente está vendo que é uma proporção grande, né? É, quais são os sinais de alerta? Por exemplo, mulheres que estão aqui, vão assistir essa live, quais sinais de alerta elas podem acender na mente para investigar uma possível endometriose ainda não diagnosticada? a gente, ó, de forma muito simples também, a gente usa uma regra, que é a regra dos 6 Ds. Então, 6 vezes. 6 Ds. Então, dor para ter menstruação, que a gente chama de dismenorreia. Então, é aquela mulher que não tinha dor, passa a ter dor, ou aquela mulher que tinha um pouco de dor e passa a ter uma dor mais intensa, muitas vezes de forma incapacitante. Mas isso seria a dor da cólica ou não? É uma dor menstrual. Menstrual, de cólica. Basicamente, um dia antes até o dia que vai descer essa menstruação. Tá. Então, ó, dismenorreia, dor pélvica crônica. O que é a dor pélvica crônica? Uma dor há mais de 6 meses, sem a mudança de característica, sem a melhora clínica, então dor pélvica crônica. Tá, Dor para ter relação, então terceiro. tá. Dor para evacuar, Uhum. dor para urinar, Nossa. né? Tudo E isso pega, é um sintoma, possível sintoma de endometriose. sintomas de endometriose. Tá. E assim,
há dificuldade para se engravidar. Então, seria 6 vezes. Mas mais Tá, para ficar fácil. Então, a dificuldade de engravidar seria uma história de infertilidade, tá. que talvez seja o tema principal aqui, A gente que a vai gente falar vai disso. falar. A gente vai falar. E aqui chegou uma pergunta interessante da Vanusa. E quando não tem dor, a doença pode ser silenciosa? Com certeza, excelente pergunta. A gente chama de assintomática. Então, uma pessoa que não tem sintomas, assintomática. Olha, vamos lá, 15 a 30% dessas mulheres com endometriose podem cursar absolutamente sem dor nenhuma. Uhum. Porque mesmo uma das características da endometriose é exatamente essa. Porque, Luna, dor é subjetiva. Você tem um limiar de dor, a tua amiga tem outro, Uhum. a minha filha tem outro, o homem é diferente da mulher, a Sim. raça a amarela é diferente da raça branca. Então, isso, na verdade, acaba sendo diferente de uma pessoa para outra. E uma Tá. das características da endometriose é que eu posso muito bem pegar casos gravicíssimos, que está tudo comprometido, e você pergunta para a mulher o que ela sente, ela fala nada. Como Hum, também o contrário acontece. É uma endometriose muito pontual, aquela que o exame mostra muito localizada, e ela já tentou de tudo e nada resolve a dor dessa mulher. tá. Então, nós não estamos aqui nem para falar que essa deveria sentir mais e nem para falar que a outra deveria sentir menos. A gente tem que Tá. respeitar cada uma dentro da sua característica. E aí, quando a gente fala de investigação, também para esses casos que não trazem muitos sintomas, é válido incluir algum exame específico no acompanhamento anual que a mulher faz com o ginecologista para ver se está tudo certo com essa parte de endometriose e, de repente, até já averiguar outras doenças que possam vir junto? É, essa tua pergunta é muito interessante pelo seguinte: isso é uma mensagem que tem que ficar para as pessoas que forem assistir essa live. A gente não opera uma pessoa porque ela tem endometriose. A gente opera uma pessoa porque ela tem repercussão da endometriose. Não tem problema nenhum. Eu vou dar um exemplo, fazendo uma comparação. Muitas das mulheres têm nódulo na mama e convivem normal com nódulo na mama. Uhum. Muitas dessas mulheres vão fazer exames de rotina e têm miomas no útero. E convivem com miomas no útero sem ter alteração nenhuma, sem sangramento, sem nada. A endometriose ela não é diferente. Uma pessoa que venha no consultório de rotina, que eu peço os exames de rotina, faço o exame físico, né? Tem que examinar, então faço o exame físico. Tá tudo bem? Não tem problema caso ela faça um ultrassom e mostre que ela possa ter uma endometriose. Eu vou acompanhar só de Uhum. perto, mas sem pânico. Né? O diagnóstico de endometriose não é um carimbo que essa mulher ganha de sofrimento. Você sempre me Né? falou isso. Não Sempre é me um falou. carimbo de que estou perdida, não é para entrar no Dr. Google e ficar vendo casos que não é o dela, né? Uhum. É porque uma pessoa, ela nem quer engravidar, aluna. Uhum. Claro que ela vai ler e ela vai perceber que, olha, 30 a 50% das mulheres com endometriose pode ter uma dificuldade para engravidar, mas não é o caso dela. Então, o que Uhum. adianta? E nem é o futuro dela. A gente Sim. não pode falar nada a esse respeito. Isso serve para quem tem essa história. Né? Para quem não tem essa história, não tem que se pegar exatamente, porque essa doença, em cima dos sintomas que eu te falei, não vai acontecer tudo com aquela pessoa. Né? Sim. São sinais, você me perguntou, ó, quais os sinais que a pessoa precisa ter? Qualquer um deles, porque qualquer coisa, só para terminar, né? Qualquer coisa que a incomode já é um sinal. Tá. Se ela ouvir de algum médico, né, do médico que está acompanhando, de que isso é normal,
de que é assim mesmo, de que a mulher, poxa, é uma situação que tem que se acostumar a procurar uma outra opinião ou uma pessoa que vai te abraçar de uma maneira e vai dar atenção um pouquinho mais dos seus sintomas, entendeu? Perfeito, perfeito. Aqui a gente até recebeu um comentário da Ana Paula falando: minha filha tem endometriose e descobriu que está grávida. E esse é o meu caso, né? Doutor Claro, Marcos e eu, a gente se conheceu, acho que tem 15 anos. por Foi aí, por uma Luna. indicação de um vizinho da minha avó, que é médico ginecologista, e foi muito interessante. Nem sabia que foi. A gente fala tanto que até esquece, né? É. Mas é isso, gente. Assim, o meu diagnóstico veio com 24 anos, eu tô com 38. O doutor Marcos sempre me deixou muito calma em relação ao tratamento, claro, acompanhando tudo, né, doutor? Fazendo todos os exames periodicamente, e o meu caso não foi cirúrgico. E, e assim, não foi uma sentença de fertilidade. Estou grávida, né? É minha segunda gestação. A primeira, infelizmente, eu perdi, mas essa daqui está evoluindo super bem. Estamos, né, com 2 bebês aqui na barriga. Então, realmente, isso que você fala para mulheres que têm endometriose, não abraçarem isso como uma verdade absoluta, de que é uma sentença, que, nossa, elas não vão ter mais qualidade de vida, não vão poder engravidar. Eu acho que isso é um pensamento que tem que realmente mudar, né? Que a partir dessa live também as mulheres possam enxergar isso para que com o tratamento e acompanhamento adequado elas possam reverter essas situações até para casos mais graves, né? Que cada caso é um caso. Com certeza, né? Você me conhece, você sabe que assim, eu sou muito otimista, Uhum. né? Eu acho que isso aí não só em relação à endometriose. Qualquer situação, acho que a gente precisa ter tranquilidade, calma, se cercar realmente de bons profissionais, se cercar de coisas boas, né? Não adianta ficar ouvindo, porque você vai. Eu sempre falo, Luna, às vezes as pessoas não são otimistas, então ela vai te passar muita preocupação. Quantas vezes você não deve ter ouvido de pessoas que passaram por endometriose falando: ah, olha, toma cuidado, porque a minha amiga não conseguiu engravidar, a Uhum. minha amiga tirou um pedaço do intestino, a minha amiga não ficou. Então, assim, é tranquilidade, calma, se cercar de boas pessoas, mudar o estilo de vida. Isso é uma coisa que você faz muito bem, sempre fez, né? Uhum. Sim. Você sempre se cuidou dentro do teu estilo de vida, com academia, com uma alimentação assim bem regrada. Claro que com a endometriose a gente costuma fazer coisas anti-inflamatórias, né? Ou evitar alimentos mais inflamatórios, com acompanhamento de uma nutricionista. Mas é isso, precisa matar no peito e falar: é comigo mesmo. Eu sou muito maior que isso. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E, doutor, o bloqueio menstrual, quando ele faz sentido para a mulher? Porque foi sempre o meu tratamento. A gente bloqueou com. No começo, a gente tentou alguns outros anticoncepcionais até entrar no Dienogest, que foi o que não me deu escape, e eu fiz uso contínuo até parar para começar a tentar engravidar. Então, quando esse bloqueio menstrual faz sentido para uma mulher? Sempre. Sempre. Respondendo, sempre, a não ser que ela não queira. Porque vamos lá, se eu definir endometriose como a saída do tecido menstrual para fora do útero, começa a valer uma regra para essa mulher. Quanto Uhum. menos ela menstruar, melhor. Quanto mais ela menstruar, pior. Pior. Porque o que as pessoas acabam não entendendo, Luna, é que esse material ele se implanta lá dentro, né? Embaixo do útero, no ovário. E quando essa pessoa opta por menstruar, aonde ela tem esses implantes, ela está menstruando também, porque é um tecido ativo. É um tecido que ele é parecido, mas igual ao tecido de dentro do útero. E ele sofre as mesmas ações do tecido de dentro do útero. Então você imagina aquela reação inflamatória que é pequena, todo mês tendo cada vez mais sangramento, cada vez mais atividade. Como se ela fosse alimentada. Por isso que casos começam pequenos e dá para a gente, como no teu caso, acompanhar, brecar, fazer com que isso não... Porque a lesão, não existe tratamento clínico para tirar lesão.
A gente não usa uma medicação, Luna, para ir lá e sumir a lesão. A gente usa para melhorar a qualidade de vida dessa mulher, porque ela sofre com o ciclo menstrual, e evitar com que isso progrida. Então você vai continuar acompanhando. E isso é possível por quê? Como no teu caso, é possível porque hoje, de um tempo para cá, os exames radiológicos melhoraram bastante. As imagens melhoraram bastante. Então, feito por profissionais que também entendem dessa doença, dá uma certa tranquilidade de nós sabermos exatamente qual é o tamanho da lesão, onde que ela está, qual que é o processo inflamatório que ela está causando, e fazer com que isso a gente acompanhe. Então, sempre a primeira linha de tratamento de uma mulher, a não ser que ela queira engravidar, tá? Naquele momento, vai ser uso de um anticoncepcional hormonal, não importa qual. Você vai discutir com a paciente aquilo que ela acha que é a melhor. Olha, eu gostaria do DIU ou de hormônio. Eu já tomei tal anticoncepcional. Eu posso tomar novamente? Claro, pode. Aquele que a gente achar melhor para aquela ocasião. Não existe predominância de um sobre o outro, ou melhor ou pior. Tá? Perfeito. Então, primeira linha de tratamento anticoncepcional, analgésico anti-inflamatório e mudança de hábito de vida, que você vai estimular atividade física e tudo mais. Tá? Tá. E aí, se for um caso cirúrgico, aí é outro passo que também precisa ser identificado caso a caso. Quando a gente percebe que é realmente um caso cirúrgico, porque o que eu também ouço muito, inclusive nas nossas conversas você já falou, que existem alguns profissionais que, por não estudarem tanto a endometriose, eventualmente vão partir para uma cirurgia de uma forma mais rápida, sendo que isso poderia ser evitado. De novo, endometriose não é sentença de cirurgia sempre, nem de infertilidade, como é o meu caso. Eu me coloco sempre nesse lugar, porque é o meu lugar de fala. Mas, quando a gente vê que, assim, não tem jeito, vamos ter que fazer uma cirurgia, isso vai melhorar a qualidade de vida da paciente e também vai melhorar a questão de fertilidade dela. Excelente pergunta. Sendo bem prático. É claro que a gente tem situações pontuais, outras, mas basicamente em 4 situações, Luna. Primeiro, falha do tratamento clínico. Então, eu estou fazendo tudo isso que eu falei anteriormente, ela está em uso de anticoncepcionais, ela brecou o ciclo menstrual, está fazendo atividade, está com anti-inflamatório, a qualidade de vida continua ruim. Ela continua sofrendo, não conseguindo ter relação, ou seja, falhou a qualidade de vida, falhou o tratamento clínico. Cirurgia, não tenha dúvida, ela tem lesão lá dentro, e essa lesão pode estar para aquela paciente ocasionando toda essa situação. Segunda situação, eu estou acompanhando essa mulher, e eu estou percebendo que nesse acompanhamento está piorando. As lesões estão aumentando. Então, ela tem endometriose e a cada 6 meses eu vou repetindo esse exame. Porque se eu não operei, eu só tenho um jeito de acompanhar, exame físico e radiológico. Então, a cada 6 meses, essa mulher vai fazer o exame e a gente vai sempre comparar com o exame que ela fez anteriormente. Se possível, até com a mesma pessoa, né? Que está acompanhando, fazer o mesmo exame com a pessoa que ela fez há 6 meses atrás. Sim. E aí eu percebo que está aumentando, aquela lesão intestinal está aumentando. Poxa, olha, não tinha no apêndice, agora tem. Então, progrediu. Também indicação cirúrgica. Terceira situação, infertilidade. Quando eu julgo que a causa da infertilidade dela é a endometriose, tem uma reação inflamatória lá que está prejudicando, eu posso melhorar isso. Então, infertilidade é a terceira situação. A quarta situação é comprometimento de outros órgãos que não aqueles pélvicos propriamente ditos. Então, intestino, bexiga,
apêndice, Tudo isso pode ser diafragma. afetado pela endometriose. Pode estar afetado, está muito próximo uma região da outra. E volto a dizer, esses exames têm total condição de nos mostrar isso, né? Perfeito. Então, assim, basicamente essas quatro. Ninguém quer operar, Luna. Eu sempre falo que ninguém, né? Você está lá no consultório e fala, ó, ninguém vai abrir essa porta e vai falar, oba, vou operar, que Não. legal. Mas, algumas situações, é nossa função orientar a paciente. Falar, olha, tem indicação cirúrgica? Claro, ela pode ouvir outras opiniões, pode ver, mas tem indicação cirúrgica. Quem leva ela para o centro cirúrgico é ela própria. Ela precisa ter a compreensão de que isso sim vai ser melhor e vai trazer benefício para ela. Perfeito, perfeito. Tem que ter esse consentimento. Alguém aqui falou que o seu áudio tá com eco. Eu não tô ouvindo eco nenhum. Para mim tá ok. Se mais alguém estiver ouvindo eco, avisem aqui nos comentários, porque para mim aqui tá perfeito. Para mim E aqui também. Será que tirando o fone é melhor? não, eu não sei, foi só uma pessoa que comentou. Vocês estão ouvindo bem, gente? Deixem aí nos comentários, por favor, pra gente saber, por favor. Tá com eco. Tá com eco. Acho que agora você vai ter que Vê se desligar o. melhorou. Melhorou? Agora ele tirou o fone. Vejam se. Acho que melhorou, porque estão mandando um coraçãozinho. Tá com eco ainda? Ah, então será que é o meu? Então, peraí. Está com eco. Peraí, deixa eu tirar o meu. Vejam se agora melhorou. Melhorou? Doutor, fala alguma coisinha aí pra ela. Não, eu. Agora essa imagem travou. Melhorou? Melhorou dele? Ok, beleza, melhorou. Vamos lá, vamos sem fone. Vamos sem fone. E aí, vamos lá. Depois da cirurgia, existe possibilidade de voltar à endometriose? Outra grandíssima pergunta que é tema de várias. Todo congresso tem sobre isso. A gente está falando. São duas situações diferentes, Luna, que é a recidiva da doença ou a permanência da doença. E eu vou te falar, antes a gente falava só em recidiva. O que é recidiva? Novo quadro dessa doença. A endometriose, ela não é diferente das outras doenças. Uma pessoa que já teve mioma na sua história, a chance dela ter novos miomas é maior do que aquela que não teve. Uma pessoa que teve um nódulo na mama, foi lá, retirou, a chance dela ter outro nódulo na mama é maior do que aquela que não teve. A endometriose não é diferente. Se a gente já tem esta história de endometriose que eu já operei, claro que ela vai fazer o acompanhamento, mas a literatura fala o seguinte: 20% em 2 anos, 50% em 5 anos, se nada for feito. Se ela continuar não usando, se ela continuar menstruando normal. E a outra coisa é separar a recidiva de uma necessidade de uma nova cirurgia. Volto a dizer, uma pessoa não opera por ela ter endometriose. Uma pessoa opera por ela ter repercussão da endometriose. Então não é porque eu fui fazer um novo ultrassom depois de 2, 3 anos e me mostrou lesões de endometriose que isso é pânico. Não, porque se mostrar outros pequenos miomas, não tem problema também para aquela que já operou mioma. Nós não vamos operar ela novamente. Sim. Tá? Mas é possível. A outra situação, Luna, e é a mais comum, por incrível que pareça, é a persistência da doença. Essa mulher foi operada, mas provavelmente continuou lesões lá dentro. A pessoa, e não é por dificuldade, às vezes não viu, às vezes eram lesões microscópicas. Então não é que a doença voltou, ela estava lá. E aí, o lugar onde estava de repente muito pequeno, começou a crescer por estímulo hormonal, e aí sim se tornou uma doença visível e com repercussão para essa mulher. Tá? Mas é completamente possível, assim como qualquer outra doença. Eu vou te falar assim,
corrimento vaginal. A gente trata. Quantas histórias você já não ouviu de uma mulher falar, doutor, eu tenho candidíase, nada resolve minha candidíase. É a mesma situação, né? Então, assim, por quê? Porque ela tem quadros repetidos daquele corrimento. Então, muitas vezes, ou ele não foi tratado de forma correta, ou realmente alguma coisa está sendo feito no dia a dia que ela faz um novo quadro. A endometriose é muito parecida. Perfeito. E outra coisa, doutor, que eu acho muito interessante a gente falar, eu não sei se é correto dizer isso, né? Os tipos de endometriose. Mas eu me lembro que logo que a gente diagnosticou a minha endometriose, foi um diagnóstico de endometriose profunda. Na época você me explicou que isso estava relacionado ao lugar onde esse foco de endometriose estava. E eu já ouvi muitas mulheres falando, eu tenho endometriose profunda, como se esse fosse o maior dos problemas, assim, como se fosse a pior endometriose que existe. Explica um pouquinho os tipos de endometriose e onde elas estão, e se isso tem a ver, se, por exemplo, uma endometriose profunda tem a ver ou não com a gravidade dessa doença. Nossa, Luna, super legal essa tua pergunta. E eu falo isso direto, inclusive, sabe, com os meus residentes. Porque as pessoas acham que endometriose profunda, o termo endometriose profunda, é uma endometriose grave. E ela não tem nada a ver com a gravidade, entre aspas. Porque qual é a definição de uma endometriose profunda? É uma lesão maior que 5 milímetros, ponto. Essa é a definição de uma endometriose profunda. E são essas endometrioses profundas que são vistas e diagnosticadas nos exames radiológicos. Então, quando vai fazer uma ressonância magnética com preparo intestinal, ou um ultrassom endovaginal com preparo intestinal, e a colega está vendo aquela lesão, ela é profunda. Não importa muito o lugar onde ela está, basta que ela seja maior que 5 milímetros. Aí, essas lesões mais profundas, elas costumam ser mais vascularizadas e mais inflamatórias. Então, é claro que elas costumam dar mais repercussão. Porque, vamos lá, as endometrioses superficiais, porque essa é a diferença, superficial e profunda. Você fala, poxa, se tem uma profunda, tem uma superficial. Superficial é abaixo de 5 milímetros. A profunda é acima de 5 milímetros. Então, essas endometrioses mais superficiais, os exames radiológicos não costumam pegar. Cada vez mais está vindo, né, mais definições nesses exames radiológicos, pelas máquinas mais atualizadas, está sendo já visto por alguns colegas lesões superficiais em que ele pode falar, olha, mas normalmente não se vê a lesão superficial. Por isso que eu te falo que a endometriose é subestimada. Porque muitas mulheres fazem aqueles ultrassons, ou mesmo ultrassom com preparo intestinal, a ressonância, e vem lá que não tem endometriose. Não tem endometriose profunda. Mas a endometriose superficial pode ter. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. De qualquer maneira, o colega precisa ajudar essa mulher que está sofrendo com dor. E ele vai fazer o tratamento como se fosse endometriose. Perfeito, perfeito. É isso, mulherada. A gente precisa ter essas informações na cabeça para não ficar sofrendo por algo que não precisa, né? Porque, como você falou até no início da nossa live, a gente vai para o Dr. Google muitas vezes, ou para a inteligência artificial, lê coisas horrorosas e já imagina o pior cenário para a gente. Vamos falar já de fertilidade e gravidez, mas a Larinha perguntou sobre adenomiose. Vamos falar um pouquinho sobre isso também? Vamos, adoro o tema adenomiose, né? O que é a adenomiose? A definição lembra que eu falei que a endometriose é a saída do tecido, a camada interna do útero para fora do útero, aquele tecido menstrual. A adenomiose é para dentro do próprio útero. Então, o útero é um órgão extremamente muscular. Então, é a presença desse endométrio, que é a camada interna do útero, infiltrando o músculo do útero. Ele dá sintomas
muito semelhantes à endometriose. E antigamente a gente chamava endometriose interna e endometriose externa. Esse termo caiu em desuso já de muito tempo para cá e a gente usa como duas entidades diferentes, embora sejam primo-irmãos. É muito comum eu ter a presença de endometriose e de adenomiose. Uma das situações em que a adenomiose dá e a endometriose não dá é sangramento uterino anormal. A endometriose vamos lá, ela é causada por pessoas que menstruam muito, mas ela não causa muito sangramento. A adenomiose, sim, ela causa, porque o músculo é muito vascularizado. Então, quando essa pessoa menstrua, a quantidade de sangue, de sangramento, de contração desse útero acaba sendo prejudicada. Então, essa mulher, como ela tem endométrio no meio desse músculo, ela acaba sangrando mais. Já a endometriose não dá mais sangramento, ela é causa de muito sangramento. Tá? Então, assim, é uma doença também muito importante e que também mexe muito com a qualidade de vida das mulheres. E às vezes, Luna, muito mais desafiadora do que a própria endometriose. Porque como é que você vai fazer com uma pessoa que nunca engravidou, que já fez tratamento clínico para evitar muito sangramento, não resolve? O que você vai fazer com essa mulher? É complicado. Sim. Então, a adenomiose, a gente tem que ter muita atenção também no tratar da mulher, né? Perfeito. Bom, vamos falar sobre gravidez, que é um assunto que eu acho que a grande maioria aqui está interessada. Quem tiver dúvidas sobre gravidez, fertilidade e a relação disso com a endometriose, vai mandando aqui também. A gente acabou de receber uma pergunta da Larinha, que falou que teve uma gestação e uma perda, e ela perguntou se isso pode estar relacionado com a endometriose. Inclusive, esse é um caso que eu passei. Em março do ano passado, eu engravidei, depois de 7 semanas, a gente teve o diagnóstico do aborto, e eu queria entender, então, se uma perda gestacional pode estar relacionada com o fato da mulher ter endometriose. Olha, Luna, pode. Você fala assim, a endometriose pode aumentar a chance de uma pessoa ter um abortamento, entrar num trabalho de parto prematuro e tudo mais. Claro, tem trabalhos mostrando que sim, mas com toda honestidade, eu sempre falo que primeiro que nós não vamos ter a resposta, né? São N fatores que podem levar a um abortamento, inclusive inerentes à própria gravidez. E eu falo o seguinte, eu me lembro que eu cheguei a comentar contigo sobre isso. Eu acho que abortamento, claro, guardadas as devidas proporções da perda, que é muito ruim, é um sinal de saúde da mulher, não um sinal de problema da mulher. Aquele corpo reconheceu que aquela gravidez não estava legal, que aquele nenê não ia se desenvolver legal, que o ambiente não estava legal e que até pela mulher ter saúde, ela mesma resolveu isso. Eu preciso entender, nós nunca vamos ter essa resposta, mas eu preciso levar para esse lado, e por que não? Por que não pensar que é uma resposta do corpo em relação àquela gravidez? Mas vamos lá, a literatura mostra que a adenomiose é uma das causas de abortamento, sim, mas eu sempre falo que, assim, quando acontece, a gente sempre tenta ver quem é que é o culpado dessa história. E a gente não vai chegar a nenhuma conclusão. Tanto isso é verdade, que olha você aí, numa gravidez gemelar, assim, espontânea, causada pelo teu corpo mesmo. Então, isso que eu estou falando condiz com, assim, tem um certo fundamento, porque, poxa, vendo então situações de mulheres que abortaram, quantas de vocês não conhecem uma mulher que abortou e depois teve 3 filhos? Espontaneamente, 2 filhos espontaneamente. Então a gente só vai pensar na doença quando acontece alguma coisa. Quando dá tudo certo, a gente não pensa que foi um fator positivo e que estava tudo bem. Sim. Então acho que a gente precisa tomar muito cuidado com as interpretações. Claro que tem casos gravicíssimos, esses sim, né? Esses que mudam toda a arquitetura da pelve, sabe? Que
que gruda ovário, que gruda tuba, que realmente tem uma reação inflamatória grande, esses têm mais propensão a qualquer tipo de situação, né? Mas assim, quando a gente pega uma endometriose pontual, porque, vamos lá, 30, 50% das mulheres têm uma história de infertilidade, coisa que você nem teve, mas tem uma história de infertilidade. Vamos pensar o lado positivo? 50, 70 não vai ter. Uhum. Né? Então, assim, a maioria não vai ter. Por que eu vou me pegar na parte e não no todo? Então precisa tomar muito cuidado com isso, tá? E assim, hoje, em termos de fertilidade, claro, depende da idade da paciente, depende do parceiro, depende de um monte aí de situações, mas uma pequeniníssima parte não vai conseguir engravidar. Então, a endometriose não é um carimbo de que ela está perdida, de que ela vai ter dificuldade. Não, às vezes ela nem tem isso na história dela. Ela nem procurou você por isso. E ela já está falando de uma dificuldade que ela possa ter lá no futuro. Então, calma, tranquilidade, né? Eu vou te fazer uma pergunta agora, né? Para você falar para as tuas... qual é, assim, a sensação quando a gente tem realmente o diagnóstico de endometriose e a gente vê que 30, 50% dessas mulheres pode ter uma dificuldade para engravidar? O que passou na tua cabeça? Porque eu me lembro que é o seguinte, por mais que a gente saiba que está controlada, é impressionante como sempre a gente fica falando da endometriose, né? Você não foge à regra, porque por isso que é importante você passar isso também para os pacientes, né? Por mais que você acredite que não tem a ver com essa dificuldade, que realmente, quando dá 2 meses, 3 meses de tentativa falha, a gente já fica preocupado. Como que é isso, Luna? Sim. Bom, eu sempre tive essa certa tranquilidade na minha cabeça, porque eu sabia que você estava acompanhando os meus exames e que meus exames não estavam mostrando nenhuma evolução. Mas eu não vou ser hipócrita e nem negar que o fato de eu ter começado a pensar em engravidar aos 36 anos, e a gente saber que depois dos 35 existe uma baixa na, na, na nossa reserva ovariana, principalmente. E o fato de eu ter a endometriose, eu vi tantos relatos de mulheres que não conseguem engravidar, ou de repente eu só estar olhando para esses relatos e não para tantos relatos positivos, isso começou a me gerar uma certa insegurança, que eu acho que é natural, é legítima para mulheres que têm endometriose, de repente estão começando a querer engravidar depois dos 35, mas ao mesmo tempo eu tinha um fundinho de certeza que uma hora ia, porque eram os pensamentos e as emoções da minha cabeça versus aquilo que os meus exames e o meu médico estavam me mostrando. Então, eu acho que é esse o ponto, né? Que eu sempre falo, estejam bem amparadas, tenham um acompanhamento de um bom médico, porque é a partir daí que a gente vai conseguir, de fato, entender a nossa situação. Não são achismos, não são paranoias da nossa cabeça, não são casos de outras mulheres, nem Dr. Google, porque esse lugar da comparação durante o processo de tentar engravidar é uma grande de uma cilada. Na verdade, comparação no geral é uma cilada. Eu acho que a gente não pode ficar olhando para o caso do vizinho, a gente tem que olhar para o nosso. Porque senão isso pode até prejudicar o processo de engravidar, né? Eu acho que a parte psicológica pode mexer muito também com isso. Muito. Por isso que eu te perguntei, porque é impressionante, você usou uma palavra aí que e por incrível que pareça, porque assim, uma das coisas que você tem muito forte é uma autoestima muito grande e uma confiança em você, né? E é impressionante como a pessoa, ela começa a interrogar, né, essa situação, mesmo sabendo que está tudo bem. E isso prejudica muito, porque você começa a ficar pessimista e realmente a achar que é esse o problema. Eu tenho casos, Luna,
assim, que eram endometrioses pontuais, não tinha indicação cirúrgica, porque a literatura mostra isso. E tudo bem, foi em outro colega operou e ela engravidou. Então, para você ter ideia, poxa, engravidou porque operou ou engravidou porque ficou tranquila, de Sim, que realmente tirou as lesões? Porque a literatura mostra que para essas endometrioses pequenas, que a gente fala mínima e leve, a taxa de fertilidade não muda muito da mulher, praticamente não muda. Não sim. seria muito uma causa, e por isso que a gente não indica, né, cirurgia em muitos casos desse aí. Mas é muito legal te ouvir, porque é impressionante, né, as pessoas, elas realmente acham, e quando vem a primeira menstruação, não deu certo a primeira tentativa, não deu certo a segunda tentativa, olha, É, parece que, assim, é a endometriose o caso sim, dela, né? Dessa sim, pessoa. Então sim. precisa tomar muito cuidado e volto a dizer, o otimismo precisa ser muito grande nesse caso, né? Precisa, precisa. E esse é até um ponto, né? Porque existe muito esse lugar das fórmulas, das receitas. A gente também se engana muito achando que tem uma receita pronta para tudo. Mas eu acredito que tenham algumas tentantes aqui, mulheres que estão nesse processo de engravidar, e a gente conta mês a mês, assim, nossa, esse mês não veio, ai, minha menstruação desceu, putz, que saco, mês que vem vamos lá de novo para a batalha. Será que tem alguma coisa errada comigo? Vamos pensar numa mulher 35 mais, que tenha uma endometriose, que não seja um caso cirúrgico, e também para mulheres que não têm endometriose, mas já falando dessa idade, 35 mais, eu acho que isso talvez se aplique até àquelas que têm um pouco menos. Quanto tempo é inteligente ou é recomendado a gente esperar para procurar algum tipo de tratamento para engravidar? Quanto tempo a gente deve deixar o nosso corpo, o processo natural, agir para tentar engravidar? Não, vamos lá. Então, olha, primeiro, cada caso, um caso. É, 35 mais, vamos lá, 36 é diferente de 37, que é diferente de 38, que é diferente de 39, porque a fertilidade feminina, isso por natureza, tá? Não é à toa que você falou 35 mais. Os protocolos, eles vão mesmo desta maneira, 35 para baixo, 35 para cima. Porque a partir de 35 anos é que essa fertilidade começa a diminuir. Primeiro de forma bem gradativa. Claro, 40, 41, 42 já é uma taxa de fertilidade menor. E é muito importante as pessoas saberem o seguinte: nós seres humanos não somos muito férteis. Eu falo assim: qual é a chance de uma mulher engravidar abaixo de 35 anos? Ela é super sadia, o parceiro é super sadio. Qual é, naquele mês, a taxa de se engravidar? A gente chama taxa de fecundidade. O Qual que pessoal é do ser humano? responde. Vamos ver se o pessoal está sabendo aí. Essa você já me É, contou. já te Sei qual é. contei. Não é muito animadora, porque ela não é grande do jeito que a gente imagina, não. Vamos ver se alguém aqui sabe. Aí, Fala para ele. vinte Quem? por Fala, Luna. cento. Quanto? 20%. A Micaela falou. Dani também, 20% de chance. Exatamente. Ó, a gente fala de 18 a 22%, então vamos colocar na média aí 20%. Comparado a outros animais, o ser humano não é muito fértil. Nitidamente, o coelho é muito mais, o cachorro é muito mais. Então, nós seres humanos não somos tão férteis. O fato é que no ano vai para 85, 90%. Porque quanto mais se tenta, maior a chance. E aí é que vem já a primeira resposta. Poxa, quando que eu acompanharia? Em cima de uma história de infertilidade, que é a partir de um ano. Um ano com tentativas frequentes de relação. Então, na definição mesmo seria, olha, no mínimo 3 vezes por semana durante um ano, sem o sucesso da gravidez. Aí eu estou diante de uma infertilidade, tá? Claro, para algumas pacientes eu preciso falar, não, 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 olha, falta um mês para eu começar a te investigar. Não. Então a gente vai muitas vezes paralelo com alguns exames. Então eu vou afastar o fator masculino, que, gente,
tem que afastar. Hoje, assim, acabou essa parte machista, né? Ou pelo menos teria que acabar. O Deveria. problema não é da mulher. Hoje a porcentagem é exatamente igual de problemas masculinos e femininos e dos dois. Sim, Então, basicamente, a gente fala assim, ó, 40% masculino, 40% feminino, 20% os dois. certo. Então, só que o do homem é espermograma. É Então, só o eu vou. espermograma É que é só representado espermograma. no homem? 40% dos problemas estão no espermograma do homem. A mulher, claro, é mais complexa. Eu tenho que ver o útero, eu tenho que ver a ovulação, eu tenho que ver doenças concomitantes que acompanham essa mulher. Então, assim, é mais complexo essa investigação, mas é a mesma porcentagem. Então, vamos lá. Um ano, eu vou começar a investigar. E eu vou pedir, já de começo, que é super importante isso, reserva ovariana. Existe um É a exame, próxima pergunta. é, existe um exame chamado hormônio antimileriano, que a gente, na verdade, solicita até para tranquilizar a mulher. Ele não quer dizer nada em relação à fertilidade dessa mulher. Ele quer dizer em cima da reserva ovariana. Então, se eu faço um hormônio antimileriano com 36, 37, 38, poxa, tá me dando uma boa reserva, eu posso ir com mais calma, com mais tranquilidade, orientar, falar, olha, tua reserva é boa, você vai responder muito bem a qualquer estímulo que a gente for dar, mas olha, parece que está tudo bem, vamos lá, vamos mais um pouquinho, vamos investigar aqui, vamos lá. Poxa, reserva ovariana baixa. Reserva ovariana Tem o baixa quê, doutor? Qual o número? Tem um. depende da idade. Verdade. Quando você vai fazer o exame, os laboratórios eles não são muito iguais, mas eles dão a referência lá. Então vamos lá, vai abaixo de um, né? Entre um e 2 tá bom, mais do que 2 tá bom, 2 ou 3 depende da fase que ela tá. Mas assim, abaixo de um, 0,5, 0. Eu já vi pessoas com 0,02 engravidando normalmente. Uau. Porque a menstruação está normal, está bem. Ele só fala, Luna, de situações que a gente pode discutir com a paciente sobre congelamento de óvulos, né? Porque muitas vezes a mulher quer saber, ela tem o desejo de engravidar, ela tem endometriose, às vezes separou, não tem parceiro. Então, assim, hoje o ginecologista, ele tem que orientar, faz parte, inclusive, sabe, de quando a gente está conversando com a paciente, perguntar sobre o futuro, se ela é desejosa, se ela não é, e falar sobre congelamento de óvulos. Tá? Eu posso muito bem congelar, esse óvulo fica congelado na idade que eu estou congelando. Então, eu costumo comparar o seguinte como vinho. Né? Quando a gente está aqui em 2026 e abre um vinho 2015, significa que é tudo aquilo que está saindo é 2015, ambientado em 2015. Aqui é a mesma coisa. Se eu tenho 43 anos, mas eu congelei com 33, esse óvulo tem a característica de 33 anos. Então, isso é muito bom. Ou de 35, ou de 36, ou de 37. Então, assim, voltando, cada caso individualizado, mas a gente tem muita coisa aí que a gente possa fazer e tranquilizar essa mulher. Perfeito. Então, a gente tem aí uma média, mais ou menos, de um ano para essa tentativa. E depois desse período, seria, na sua opinião, recomendado uma FIV, por exemplo? Depende. A FIV é uma fertilização in vitro. É uma das técnicas que a gente usa para, claro, é, para reprodução humana, para gravidez e tudo mais. Mas assim, eu posso estimular o ovário, eu posso programar o coito com esta paciente, eu posso, se é um problema com o espermograma, eu posso capacitar, a gente chama de capacitar esse espermograma para ficar só os melhores espermatozoides e jogar esses espermatozoides para procurar. Então seria inseminação e não fertilização. Então, isto, Luna, vai ser discutido com o colega de reprodução humana. Perfeito. E a paciente participa disso, né? Porque ela pode muito bem chegar e falar, doutor,
eu quero ir para as cabeças, eu quero já ter o que dá a melhor porcentagem. Então, provavelmente vai ser uma fertilização, porque a fertilização, ó, a gente estava falando de 18% a 22%, Sim. dependendo da idade, dependendo como for a reserva ovariana dessa mulher, o estímulo dela, vai, numa fertilização a gente chega a mais de 50% Uau, de chance de engravidar. Então, já é um grandíssimo ganho nesse sentido, né? O problema é oneroso, tá? É um sim, processo oneroso, processo que mexe com a parte emocional, psicológica do casal, então eles precisam estar muito bem alinhados para ir para esse processo. Precisam, que nem eu falei, participar de todas essas situações para ir junto, né? E ter o apoio, na verdade, de toda uma equipe para isso. sim, sim. Gente, mandem dúvidas se vocês tiverem aqui também no chat, que o doutor responde para vocês. Agora a gente está falando mais sobre essa parte de fertilidade, de gravidez. A gente já está chegando em quase 1 hora de live, mas mandem as perguntas, as dúvidas que vocês possam ter. Porque agora é uma dúvida minha mesmo, que ainda não te fiz no consultório. Eu falo assim, eu vou indo por etapas, né? Minha cabeça não chega tão longe de uma vez. Mas agora, no auge da 30ª semana, como fica a endometriose depois do parto de uma mulher? Daqui a pouco a gente vai ter 2 geminhos aqui. Qual é o tratamento recomendado para um caso como o meu, que não é cirúrgico, para continuar tratando da endometriose depois de um parto? Boa, então vamos lá. Antigamente, vai, há anos atrás, a gente imaginava que a gravidez melhorava o quadro de endometriose. Por quê? Porque a endometriose é estrógeno dependente, é o hormônio estrogênio, que ele é o que estimula o endométrio, né, produzido pelo ovário. O hormônio que é contra o estrogênio, nas ações do estrogênio, é a progesterona. A mulher, quando engravida, ela é embebida em progesterona. O hormônio da gravidez é progesterona. E a progesterona, só para vocês entenderem, como nada é por acaso, a progesterona é o hormônio do ciclo menstrual do pré-menstrual. Então a mulher se sente inchada, normalmente se queixa que as mamas aumentaram, que fica mais inchada, dor de cabeça. Aquela tensão pré-menstrual é da segunda fase do ciclo, que é da progesterona. E por que que a gestante se sente às vezes inchada, se sente às vezes com mais sono? Porque a progesterona dá mais sono mesmo, ela é um hormônio que também estimula o sono e tudo mais. Então nada é aleatório. Mas voltando, então como ela engravidou e ela era embebida em progesterona, opa, essas lesões diminuíam. Não. Mas hoje a gente sabe que não. Elas se mantêm. Então, vamos lá. Elas não pioram, mas elas se mantêm. Então, como que vai ser o acompanhamento de qualquer mulher com endometriose? Ué, vai amamentar, vai fazer tudo que tem que fazer. Depois, quando voltar tudo ao normal, exames normais, exames de acompanhamento normal. Nós não vamos ficar de cara solicitando ultrassom com preparo se essa paciente não está sentindo nada. Porque, assim, nós não vamos mudar a conduta imediata. Luna, de 1 ano, por isso que eu te falo, cada caso é um caso. É bom, a gente sempre vai estar de olho de, assim, se no exame de toque modificou alguma coisa, se os sintomas acabaram piorando em alguma situação. Tem que ter em mente de que essa mulher vai voltar ao período pré-gravídico depois de um tempo da amamentação e do retorno do corpo dela ao normal. E aí, acompanhamento normal, como a gente vinha fazendo, e é assim que a gente faz. Perfeito, perfeito. Então a vida literalmente volta ao normal, né? Depois de tudo isso. Com um filho, então, com gêmeos, então, no teu caso, Dois. assim, normal, história. Sabe o que é, Luna? Isso que você está fazendo, né, que eu te acompanho também nas redes sociais, é de um valor inestimável para todos.
Porque quando a gente percebe casos com sucesso, ou seja, aquela pessoa que está acompanhando, o mesmo caso que a gente opera e que depois engravida, que isso é frequente, tá? Isso não é uma minoria, isso é a maioria que acontece, trata, opera, tira a reação e a pessoa opera. Esses casos são exemplos. E aí eu chego para a paciente e falo assim, poxa, você vai colocar teu caso no Google, né? Você vai colocar para que as pessoas se baseiem. Sim. Não, obviamente não. Não. A pessoa coloca os casos quando dá alguma complicação, quando é muito ruim, quando tem uma história. E é assim que se baseia. Então, quando a gente pega casos bons, em que a pessoa propaga esse caso bom para outras pessoas, propaga informação, né? Faz isso que você está fazendo para reverberar para outras pacientes, é de um valor inestimável, né? Eu sou da Sociedade Brasileira de Endometriose, que nem eu te falei, e a gente bate nessa tecla. Hoje, com as redes sociais, com muitas pessoas se julgando especialistas em endometriose, né? Podendo falar abertamente, olha, eu trato endometriose e tudo mais, a gente tem que se pegar realmente informações com credibilidade e pessoas que passaram por isso. Então é muito legal, sabe? É muito bom você continuar fazendo isso e continuar passando informação para as pessoas. Ai, tá sendo muito legal. Eu acho que eu me reencontrei até no meu posicionamento digital para falar sobre isso, né? Que nada mais é do que a minha história e trazer esse otimismo, porque a gente vê realmente uma carência muito grande desses assuntos. Eu acho que existe muito também uma parte de insegurança de nós, mulheres, em expor esse nosso lado que é mais frágil, que está num lugar ali muito delicado, de expectativa e de coisas que estão fora do nosso controle. Então, propagar essa informação é fundamental. Inclusive, minha sogrinha está aqui assistindo, a mãe do Raquel. Ela fez uma pergunta super legal que eu acho que cabe aqui. Ela perguntou se existe algum programa público que pode ajudar mulheres mais pobres, que não têm convênio, que podem contar com o SUS, que ajude nesses casos de endometriose. Claro, claro que existe. Dá um oi para sua sogra, então, ó. Sogra inteligente, porque a pergunta é muito boa. Ela é. Olha, uma das situações que nós temos, primeiro que a endometriose já deveria estar sendo considerada um problema de saúde pública. Ela tem uma repercussão muito grande nas mulheres, na qualidade de vida, numa coisa que a gente chama de absenteísmo. O que significa isso? Mulher que falta ao trabalho, estudantes que faltam na escola, universitários que faltam na universidade. A endometriose é uma doença que realmente ela mexe com essa parte e ela mexe com outra parte que chama presenteísmo. Tem trabalho sobre isso. O que significa? Uma mulher que trabalha e ela não consegue produzir dentro do seu trabalho devido à qualidade de vida que ela tem. Nossa. Então, nós estamos diante dessa doença. E uma das situações que tem na endometriose é que são poucos centros especializados nisso. Então vamos lá, as universidades têm isso. Eu chefio o setor de videoendoscopia ginecológica e endometriose da Faculdade de Medicina do ABC. Então eu opero no serviço público e o que a gente faz com as pacientes lá é a mesma coisa do que eu faria em qualquer grandíssimo hospital privado aqui do Brasil. O grande problema, o volume. Então, para cada uma cirurgia que eu faço, entram na fila 5, 6 por semana. Então, para que vocês tenham uma ideia, lá na Faculdade de Medicina do ABC, esses casos mais complexos, que precisa ter o cirurgião junto, que na nossa equipe a gente tem cirurgião especializado, tudo junto, cerca de 3 anos e meio de espera para estar fazendo uma cirurgia dessa. E isso não é a realidade diferente de outra faculdade. Santa Casa a mesma coisa, a HC outra coisa, mas são poucos centros comparado à grande população que nós temos, né? Nosso país é muito grande. E não só isso, nosso país são vários países ao mesmo tempo. Então uma coisa é São Paulo, outra coisa é Nordeste, outra coisa é o Sul. Então, e assim, cidades do interior são diferentes. Então,
poxa, como é que nós vamos ter um especialista em ultrassom para endometriose lá no interior ou lá num outro, numa cidadezinha muito longe da capital? É mais complexo, é mais difícil, pela parte territorial e por tudo que envolve o nosso país. Então, respondendo a tua sogra, sim, temos, mas ainda são poucos para dar conta de toda essa população, para dar conta desses 10% dessas 8 milhões de mulheres brasileiras, né? Perfeito. Infelizmente, é um tratamento delicado e que precisa realmente desse suporte público, porque é uma proporção muito grande de mulheres que precisa desse tratamento. Você explicou brilhantemente como isso afeta na qualidade de vida e produtividade de uma mulher, seja para estudar, seja para trabalhar, seja para cuidar de filhos que já estão aí no mundo. Então, é bem complicado. Mas elas têm direito, viu, Luna? Tem. Elas têm direito a isso, elas têm que procurar isso. Então, por exemplo, lá no Mário Covas é um hospital estadual, então a vaga é uma vaga que a gente chama cross, ela tem que ser, na verdade, indicada pelo posto de saúde básico, né, que passa para um grande centro. Então, assim, assistência a gente dá. Tá? A gente comporta todo mundo e a gente tenta fazer o que tem de melhor para essas pacientes. Então, para quem não tem acesso à rede privada, seria encaminhamento de um médico no setor público para que ela tenha esse tratamento, então... Isso, se for municipal, municipal, se for Santa Casa, Santa Casa, mas ela consegue, ela tem que ser assistida, é direito, né? É direito de todo cidadão ter direito a essa assistência, né? Isso é muito importante ser dito, né? A gente sabe que é um lugar muito de privilégio. E aqui, para a gente fechar, a última pergunta que veio da Rafaela: é necessário tomar vacina análogo de GNRH? Nossa, gente, para mim é leigo, hein? Não. Após a cirurgia, O ajuda análogo... no tratamento? Não, mas o análogo de GNRH é uma das alternativas que a gente tem para brecar o ciclo menstrual dessa mulher. Tá. Então, o análogo, ele era muito, muito, muito utilizado lá atrás, continua, viu? Porque ele tem bons resultados na melhora da dor, mas, comparado a outras medicações que nós temos no mercado, que são os anticoncepcionais hormonais normais, ele tem a mesma eficácia, então não se mostrou nem melhor, nem pior, com efeitos colaterais maiores, porque o análogo de NRH leva a mulher a uma falsa menopausa. Ela vai brecar esses ovários de tal maneira, então os sintomas são sintomas relativos à menopausa de uma mulher. Então, ela vai fazer uso do análogo de NRH e é normal ela ter fogachos, insônia, irritabilidade. Muitas vezes você tem que dar essa medicação junto com outra para melhorar esses sintomas. Então, quando não tinham outras alternativas, era sempre uma medicação, é sempre uma alternativa. Continua sem, porque em vários lugares, poxa, às vezes o acesso a essa medicação passa a ser até melhor e a certeza de que ela vai usar, porque é uma injeção que você dá, mas comparado a outras medicações que tem no mercado, ela passa a ser com muito mais efeito colateral. Então a gente deixa para um segundo plano. Lembra que eu falei primeira linha de tratamento? Sim. Os análogos seriam uma segunda ou uma terceira linha de tratamento. O Dilmirena seria uma alternativa boa para endometriose? Adoro Dilmirena, sou super fã do Dilmirena. É uma das alternativas, volto a dizer que não é melhor, é por gosto, porque você vai discutir isso com a paciente. A única situação do Mirena é não usá-lo quando ela tiver endometriose do ovário. Por quê? Porque o Mirena, ele é um anticoncepcional, mas ele não garante anovulação. Ele não garante que aquela paciente não vai ovular. Mas se ela vai ovular, então ela pode engravidar. Poxa, mas nós estamos diante de 2 métodos em um. Ela tem o DIU e tem a parte hormonal. Então a taxa de falha aí é muito, muito, muito pequena. Mas ele não garante que esse ovário vai ficar parado. E eu quero que ele fique parado porque ele tem endometrioma. Ele tem o cisto, essa endometriose de ovário. Então, para casos em que tem endometriose ovariana, não é uma boa opção a gente
prefere outras coisas. Mas, tirando isso, DIU é uma super alternativa e sou muito fã do DIU também. Muito legal. Que aula que a gente recebeu hoje aqui, hein? Ah, vice-versa, você Uma pensa que eu não aula. aprendo também? Eu aprendo A também. blogueirice da sua paciente. É. Agora, eu vou te falar, hein? Você, olha, como uma, é, assim, coordenadora de uma entrevista fantástica. Vamos É, fazer outras. Acho que parece vai ter jornalista. assunto. Uma bela influência mesmo. Muito legal, viu, Luna? Obrigada, doutor. Obrigada por tanta informação valiosa. Lembrando que a gente tem um quadro que está ativo, começou semana passada, Endometriose Sem Tabu. Amanhã vai para o ar outro vídeo onde eu trago umas perguntas bem bacanas, o doutor responde. Então, são pílulas, eu acho, de tudo isso que a gente falou aqui hoje, né? Em 2 minutinhos de vídeo, e também vão trazer bastante conhecimento e esclarecimento para quem tem endometriose, quem está tentando engravidar. E agora, para a gente encerrar, mulherada que tem endometriose, que está insegura com o próprio médico, como elas fazem para se consultar com você? É online, somente presencial aqui em São Paulo? Conta para elas saberem como. Ah, Luna, assim, tenho meu consultório privado, então super presencial, óbvio. Faço muita consulta online também, Brasil, né? Então, super normal eu fazer teleconsulta. É, me acompanhar nas redes também, então, @Dr. Marcos Scher, né? Que a gente O vai estar junto. sobrenome dele é mais complicado que o meu. Não, o teu é de palmeirense, né? Italiano, palmeirense. Não, adoro. O seu é de gente importante. Não, adoro. E assim, claro, eu tenho minha clínica privada, Luna. Eu acho que se alguém realmente se interessar, acho que é só entrar em contato contigo, de repente você compartilhar e ficar extremamente à vontade, tá? Seria um legal prazer. que você faça também o online, eu não sabia, porque às vezes tem muita gente que não é de São Paulo. Eu, inclusive, já recebi esses pedidos, né? Posso me consultar com o seu médico? Eu não sou de São Paulo. Então, se você faz telemedicina também, eu acho que aí é um meio caminho andado para quem está precisando de suporte, não está aqui na cidade de São Paulo e precisa investigar a endometriose. Não, super frequente, principalmente depois da pandemia. E, assim, muitas vezes para a gente dar alguma opinião, dar algum caminho, né? Claro, não consegue examinar, mas muitas dessas, sabe, Luna, até pela necessidade, elas mesmas veem a necessidade de vir presencial para examinar, para a gente ver direitinho. E porque eu acho que assim, a gente tem que ter um cuidado muito especial, né? Principalmente em cima de endometriose. E não aceitar consultas rápidas, não existe, né? Consulta de endometriose em 5 minutos, 10 minutos. As nossas são bem longas, por sinal. Não existe isso, porque você precisa escutar, você precisa ver, você precisa examinar, isso que é o mais importante, tá? A Vanusa acabou de falar que está na Austrália e perguntou se você faz consulta online. Faz sim, Vanusa. Claro. Você entra no @ dele, você só vão ter que alinhar o fuso horário, mas ele faz consulta online. Faço, mas se ela quiser só pagar uma passagem também para a Austrália, você vai. Não tem problema nenhum que eu vou lá presencial. Ela nem precisa vir aqui. Não tem problema, você se desloca. Não tem problema. Aproveito e vou falar com meu sobrinho que mora lá. Doutor é bom de viagem que nem eu, né? A gente gasta metade da consulta, vocês estão falando de viagem. Adoro. É bom demais. Doutor, obrigada por esse papo. Foi muito gostoso, foi leve, foi esclarecedor. Eu acho que a gente falou sobre vários pontos que precisam ser falados, a gente quebrar esses tabus. Mulher parar de achar que é normal ter dor, achar que é normal ter um período menstrual sofrido, porque não é. E, mais do que isso, achar que endometriose é uma sentença de que não vai engravidar, de que não vai ter qualidade de vida. Eu sou a prova viva de que é possível engravidar, ter uma qualidade em vários aspectos, né? Aqueles 6Ds que você falou no começo da nossa live, quem perdeu, depois assiste, vai ficar gravado no nosso feed, que não é normal ter tudo isso. Então, a gente merece estar bem e a gente precisa estar bem. Vamos atrás de bons profissionais para acompanhar a gente. O Dr. Marcos está aqui para ajudar muito. Assim como ele me ajudou a colocar Celina e Vitória aqui nessa barriguinha. Não, muito legal. Luna, olha, eu que agradeço, volto a te dizer, assim, te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo, por você abrir esse canal
para trazer informação para as pessoas, né, para dar a sua história e abrir a sua história para as pessoas. Não é normal, né, as pessoas quererem compartilhar a sua própria história, os seus sofrimentos, e isso você faz de uma maneira maestral. Então, te parabenizar por isso, te agradecer, né, pelo convite, por estar contigo aqui. Com certeza não vai ser a última que a gente vai fazer. Vai, Né? vai. Então, adorei. Parabéns pela condução. Tá? Obrigada. E fico super à disposição aí de todos. Daqui a pouquinho a gente fala, doutor, que hoje eu fiz exame e ainda preciso te passar os resultados. Isso! Nossa! Gente, obrigada pela audiência de todo mundo que assistiu a gente. A live vai ficar gravada. Compartilhem com amigas que estão precisando ouvir tudo isso. E a gente segue aqui. Amanhã tem quadro, vídeo novo da gente. Beijo, Beijo, doutor. obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.